Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos e exaltamos ao teu pelos dízimos e as ofertas dos teus filhos. Senhor, nós consagramos a ti, Senhor, estes dízimos e as ofertas e agradecemos a cada um dos teus filhos que entregou, Senhor. Que não venha faltar, Senhor, no celeiro dos teus filhos, que não venha faltar o pão e que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um deles. Também, Senhor, te peço por aqueles que não puderam entregar nesta manhã, que o Senhor possa, Senhor, abrir as janelas do céu a favor de cada um deles. Como igreja, Senhor, nós te adoramos e consagramos em nome de Jesus. E todos digam... Amém. Glória a Deus. Meu pastor, em nome de Jesus. Queridos, palavra do Senhor. Vamos nos desconectar dos nossos celulares e conectar na palavra. Aleluia. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Da paz, igreja. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família, glória a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos seus sonhos para realizar na sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Queria exaltar o nome do Senhor já esta manhã, né? Dizer que Ele é um Deus presente, um Deus maravilhoso, e um Deus que ama a nossa casa, ama a nossa família, e é um Deus que quer se fazer presente na nossa história todos os dias. Eu não sei como está a sua casa, como está a sua família, como está a sua luta. Na verdade, cada um de nós temos os nossos próprios gigantes, não é verdade? Cada um de nós, assim como Davi enfrentamos cada dia momentos difíceis de luta. E às vezes é na nossa casa, às vezes é no nosso trabalho, às vezes portas que precisam ser abertas. Mas a verdade é que cada um de nós vivemos processos com Deus, não é assim? E todos nós temos, né, como ser usados por Deus. Eu queria dizer para você, meu amado, que está aqui hoje, que você é muito mais do que você tem sido e muito mais do que você pensa que é. Existe um Deus que ama, né? E quem aqui tem filhos sabe o quanto nós amamos os nossos filhos, não é assim? Quem dirá a Deus que Ele não só sente amor, mas Ele é o próprio amor. E se Deus é amor, Ele nos ama, então o que Deus tem para nós? Deus tem para nós momentos de alegria, de felicidade, momentos de transformação, momentos em que Ele vai entrar e nos dá a vitória. Sabe, meus amados, a nossa vida é um processo. E todos nós temos um processo, não é assim? Nós vamos nascer, vamos ser crianças, jovens, vamos envelhecer e um dia nós vamos embora. E na verdade o que nos importa é de que maneira nós vamos embora. Não é nem como a gente nasceu, nem como a gente cresceu, mas de que maneira nós vamos embora. Existe um Deus que nos permite batalhas, mas é um Deus que nos fortalece na vitória. Eu não sei como está a sua casa, a sua história, mas eu queria dizer para você, que seja lá qual for o seu gigante, existe um Deus que é poderoso para te fortalecer, para te capacitar. E isso não tem a ver com o seu tamanho, não tem a ver com aquilo que você tem, não tem a ver com aquilo que as pessoas veem em você. Tem aquilo a ver com aquilo que você realmente é. Porque o que nos importa verdadeiramente é a forma com que Deus nos vê. É a forma com que Deus olha para o nosso coração. Eu gosto muito da palavra de Deus porque ela diz assim que Deus, Ele conhece a nossa mente e conhece também o nosso coração. E porque Ele conhece a nossa mente e também porque Ele conhece o nosso coração. Exatamente Ele é quem sabe quem nós somos. E Ele conhece as nossas limitações. Quem aqui tem limitações? Quando de nós, diante de alguns problemas, olhamos e falamos, uau, eu não posso suportar mais esta luta. Quantos de nós vivemos lutas aqui que falamos, pastor, eu não quero mais. Eu desisto do meu sonho, eu desisto do meu projeto, porque tantas foram as vezes que eu tentei, mas eu não consegui. Tantas foram as vezes em que eu clamei a Ti, mas não vieram as oportunidades. Tantas foram as vezes que eu clamei por esta área, mas parece que eu estou sozinho. Quantos de nós já se sentimos sozinhos, mesmo conhecendo a Deus? Mesmo sabendo que Deus é maravilhoso e que Ele é conosco. Deus sempre está presente. Seja em momentos de alegria,
ou seja, em momentos de tristeza. Ele se compadece, Ele nos ama. E vamos passar por processos nas nossas vidas. Mas a vitória virá do Senhor. Por quê? Porque Ele é fiel e verdadeiro. Ele é um Deus maravilhoso. A gente vai para a palavra do Senhor, mas eu queria, antes de ir para a palavra do Senhor, pedir que você orasse comigo. A gente precisa entregar esta palavra em Deus. Meu amado, eu sou um ser humano como qualquer um de vocês, com todas as minhas falhas, com tudo aquilo que um ser humano tem. Mas é necessário que nós oremos a Deus e pedimos para que Ele possa nos fortalecer e nos capacitar diante da sua palavra. Então eu queria te convidar você a fechar os seus olhos por um instante, erguer suas mãos e orar comigo e pedir a Deus. Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós gostaríamos de chegar à sua presença, Senhor. Pai, este culto pertence ao Senhor e nós somos apenas espectadores aqui, que estamos para te ouvir, para entender aquilo que é a sua vontade, aquilo que é a sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha agora já derramar o seu bálsamo sobre a sua igreja, que o Senhor venha me capacitar, em nome de Jesus. Coloca já aqui na sua igreja os seus anjos ministradores. Vai, trabalha agora cada mente, cada coração, para que possamos ter entendimento pleno da sua palavra, da sua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós já te pedimos que o Senhor venha já repreender todo o mal, toda assolação, Senhor. Não no homem, não na palavra do homem, mas na palavra de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, nós já pedimos agora que o Senhor venha quebrar toda assolação. Entra sobre cada casa, cada família, Senhor, já em nome de Jesus. Entra em cada situação, porque o Senhor conhece cada gigante. O Senhor sabe as dificuldades e áreas em que temos sido afrontados e machucados. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, sela este lugar, sela este templo que pertence ao Senhor. Senhor, coloca os seus anjos aqui neste lugar. Pai, que em nome de Jesus possamos ter uma palavra ministrada direta do seu trono, para que possamos ser cheios da sua graça, cheios da sua misericórdia e do seu poder. Que possa haver restauração, cura, ministração, e sermos cheios da sua vontade. Sela cada família, coloca já os seus anjos sobre os nossos lares. Já vai, Senhor, preparando o domingo de hoje, Pai, em nome de Jesus. Vai preparando aqueles que amamos, Senhor. Prepara o nosso coração para que possamos levar a sua vontade para as nossas casas. Nós te pedimos que o Senhor venha selar já cada um dos nossos lares. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos pelo seu amor. Nós já te louvamos, Senhor, e te pedimos perdão por nossos pecados, por nossas falhas. E nós te pedimos que o Senhor venha ser conosco, porque este culto pertence ao Senhor. E nós te pedimos que o Senhor venha agora derramar sobre as nossas vidas entendimento, conhecimento da sua palavra. Em tudo nós te pedimos, nós o agradecemos e o louvamos. E pedimos em nome do Pai, do Filho e do seu maravilhoso Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que já está neste lugar. A palavra de hoje é uma palavra bem conhecida e muitos de nós já ouvimos falar desta palavra. Faz tempo que eu não prego sobre ela, mas a gente é uma palavra muito conhecida e eu queria pedir que você pudesse meditar comigo nessa palavra no dia de hoje, porque essa foi aquela palavra que eu senti no meu coração. Fica em 1 Samuel 17, 14. 1 Samuel 17, 14 começa a comparecer de uma história muito conturbada de lutas do povo de Deus, do povo de Israel. Saul havia sido ungido rei, desobedeceu a Deus, e então Davi foi ungido, ainda criança, jovem, como rei sobre Israel. E nós vamos entender essa história agora, começar a entender uma das lutas de Davi, uma das primeiras lutas de Davi. E nós vamos conseguir compreender que quantos de nós temos um chamado de Deus? Talvez alguns de vocês aqui, desde muito jovem, tenham um chamado de Deus. Alguns de nós, né? Temos os nossos próprios gigantes a enfrentar. E só Deus é quem sabe aquilo que nós suportamos. E com Davi também não era diferente, porque ele era ungido rei, mas ele não era reconhecido. Ele havia sido ungido rei,
mas ninguém o via como tal. Ele já era rei, porque Deus havia concedido a ele um reinado e uma unção de rei. Porém, ninguém o via como aquele que ele era, porque o rei na verdade era Saul, que já Deus não estava mais com ele. Isso nos contempla a entender que nós podemos ter um cargo na igreja e nós temos na presença de Deus. Não foi isso, Bifão? Nós aprendemos no culto pastoral. Nós podemos estar numa igreja, ter um cargo e não estar na presença de Deus. Saul era aquele cara que era o rei, porém ele já não era mais rei. E temos Davi, que tinha uma promessa de Deus, uma história com Deus, mas ninguém o reconhecia. Na casa dele ninguém reconhecia ele. O cara era tão assim, você tem uma ideia, que nem na família dele as pessoas viam ele como rei. Todo mundo que olhava para Davi falava, esse menininho aí não é nada. A gente já vai entrar na história da primeira luta de Davi. Mas eu sei que tem pessoas aqui que têm vivido grandes lutas. E talvez tenha até tentado olhar e falado, eu não consigo suportar essa luta. Quantos de nós temos enfrentado lutas na nossa casa, lutas pessoais, lutas ministeriais, lutas até profissionais, e não conseguimos entender? E a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel 17, 14, quando aquele povo já estava pronto para guerrilhar, né? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, e a altura de 6 côvados e 1 palmo. Quem consegue imaginar o tamanho desse homem? Quem aqui sabe quanto corresponde isso? Quem aqui? É interessante, nós lemos que falamos sobre um gigante, né? Quantos metros tinha este gigante? Talvez algumas pessoas, quando falassem que Golias era um homem grande, um gigante, algumas pessoas ficam imaginando o Emerson. Né? Deve falar assim, o Emerson, grandão. Né? A verdade é que aquele homem tinha cerca de 3 metros de altura. Alguém consegue imaginar o tamanho do gigante? A gente começa a conhecer uma história que fala, ei, aquele povo se enfrentava, mas quando ele estava de olho daquele homem, pareceu um homem, saiu um homem do arraial dos filisteus. E ele disse que ele tinha 3 metros de altura aproximadamente. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça, né? Olha que interessante, era um homem muito bem equipado, né? Uma couraça, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Quem sabe quanto pesa aí? 5.000 quilos de bronze, de ciclos de bronze. Sabe o que é? Eu dei uma levantada, pesquisei aqui na internet. E isso corresponde a quase 57 quilos de bronze na armadura daquele homem. Você consegue imaginar um cara de 3 metros de altura com uma armadura de 57 quilos que o afronta? É muito difícil às vezes entender os desafios da nossa vida. Aquele povo conseguiu entender que havia um homem que era muito grande e o problema era invencível. Quem poderia vencer um homem de 3 metros de altura? E sabe lá, Deus, quantos quilos tinha esse homem? 57 quilos tinha só a armadura dele, pastor. Consegue imaginar? A verdade é que cada um de nós temos as nossas próprias lutas e os nossos próprios gigantes. Mas a diferença não está na nossa luta e nem o tamanho do gigante. A diferença está em quem está com a gente. Quem é conosco? Isso é que muda toda a nossa história. A palavra de Deus diz lá no 17:8. Diz assim: parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que estáis formando-vos linhas de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Olha a diferença, ele vê eles como servos de Saul, tá bom, gente? Não servos de Deus. Escolhei entre vós um homem que desça contra mim.
E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos. Desculpa, sereis vossos servos e vos servireis. Disse mais o filisteu: hoje eu afronto as tropas de Israel. Você consegue entender isso? Israel sempre foi afrontada, meu amado. E até os dias de hoje ela ainda é, né? Até hoje Israel não vive em paz, vive em luta. E a palavra disse assim, disse o filisteu: hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, eles o quê? Espantaram-se e o quê? Tiveram o quê? Tiveram o quê? Medo. A verdade é que todas as vezes que nós, como povo de Deus, somos afrontados, muitas das vezes nós sentimos medo. Eu não sei em que área você tem sido afrontado. Quem sabe na sua casa. Quem sabe no seu relacionamento. Até mesmo no seu trabalho, não é assim mesmo? No seu ministério. Talvez você esteja sendo afrontado em alguma área, né, específica da sua vida, que tem te levado a sentir dificuldades e medo. Porque o medo faz com que nós nos acovardamos nas situações. O diabo, toda vez, ele vai te afrontar para que você seja medroso. Alguém já viu aqui? Quem aqui já assistiu um culto de cura e libertação, por exemplo? Quem aqui já viu uma pessoa endemoniada? Vai, um exemplo, vai. Quem aqui já viu? Já viu? Quem já viu aí? Quem já viu, sabe como é que é. Como é que funciona? Como é que eles fazem? Qual é a primeira coisa que ele faz quando está endemoniado? Ele dá o quê? O quê? Quem sabe? Uma risada. Uma afronta também. A risada, na verdade, é para te afrontar, dizer para você que você não tem autoridade, não é assim? Para que você possa ter o quê? Opa, então eu não tenho autoridade. Entende? Elimina a sua fé, porque você começa a acreditar que você não tem autoridade nenhuma. Então você fala: nossa, agora vai dar ruim, porque eu não tenho autoridade alguma. Então, desde o início, desde aquela época, né, o diabo já usava a afronta para que você se acovardasse. Então a palavra de Deus diz que aquele gigante saiu e disse assim: então nós vamos sair no mano a mano. Escolhe alguém aí e vamos lutar nós dois. Entende? E tudo parece que ia cá. Bom, a palavra de Deus disse que aqueles homens sentiram medo. Quem sentiu medo? O próprio rei. Saul era o rei junto com seus homens. A palavra diz que tanto Saul quanto seus homens tiveram medo. Mas eles não representavam o povo de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas eles sentiram medo. Porque olharam para o quê? Para a situação. Não é? Quando eles olharam a situação, falaram: cara, não dá. Não dá. Sinto muito, para mim não dá. Eu queria dizer para você, quantos de vocês, ou quantos de nós, estamos sendo afrontados em algumas áreas? Quantos de nós? Né? Talvez na área da enfermidade, né? Talvez na sua casa. E só quem é afrontado sabe como é difícil, né, gente? É difícil porque parece que o diabo bate, a gente dá vontade de correr, né? Fala assim, a gente sai meio que, né? Dá medo. A dificuldade vem sobre a gente, um temor, e a gente fala: eu não consigo mais ser alguém no meu ministério. Eu não consigo mais ser alguém, né, que leva a Deus para as pessoas. Você até frequenta uma igreja, mas não consegue sentir a presença de Deus na sua vida para que você possa vencer os gigantes junto com essas pessoas. A verdade é que existia um exército que estava acampado naquele lugar, um gigante que os afrontava, mas não havia quem o enfrentasse. E talvez todo mundo pensasse: quem será aquele que vai levar a autoridade de Deus? Quem é que vai nos salvar? Quem é? Se fosse na época do Chapolin Colorado, né, pessoal? Chapolin Colorado chega, né? Ele que, né? Quem poderá me defender, né? E aquele povo olhou e falou: né? O Chapolin não está aqui. Não existia o Chapolin naquela época, né? E as pessoas ficaram pensando: e agora? Quem vai poder me defender?
E você? E você? E você? E aí, Divânia? E você, Gabs? Quem poderá nos defender diante dos nossos agressores, diante dos nossos inimigos? Inimigos espirituais. Você entende uma coisa, meu amado? Eu já vi que tinha que enfrentar alguém que era um gigante de carne e osso. Mas nós temos que enfrentar um gigante que nós não podemos ver. E esse gigante, ele é muitas das vezes invisível. A gente não sabe se ele tem 1 metro, tem 2, tem 3. Tem alguns até pequenininhos. Né? A pastora Lourdes estava falando aí, né? E eu queria até reforçar o que a pastora Lu falou, gente. Isso é muito importante. Não deixe seus filhos pegarem doce nas ruas. Não deixe pegar doces de estranho, pessoas que você não conhece. Chegou em casa com, me deu docinho. Não, não vai pegar docinho de ninguém. Não é? Isso é muito perigoso. São coisas consagradas. Mas a gente queria reforçar nesse sentido de que havia um homem que era muito forte, muito grande. O seu problema talvez também seja. E talvez você também, como aquele povo, esteja sendo afrontado diante das situações. Mas Davi, que não era ninguém perante as pessoas, e você também pode não ser, viu? Você pode ser tratado na sua casa como um fracassado. Você pode ser tratado e visto na sua casa pela sua mulher como alguém que não tem nada. Alguém que é só um cara que está lá. Você pode ser tratado pelo seu marido como uma mulher, não qualquer no sentido de vadiagem, no sentido de não prosperar junto, né? Talvez seja uma pessoa que não seja reconhecida pelo seu marido, não é? Você está aqui e seu marido te trata como se você não fosse nada. E aí acontece, meu amado, né? Afrontas acontecem durante todo o tempo, todo o processo de nossa vida. Mas nós temos que saber quem nós somos, com quem nós nos identificamos, que é a presença de Deus. O que te faz ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é aquilo que as pessoas veem em você. É aquilo que as pessoas acham em você? Sim ou não? Quem acha que é aí? A pessoa te reconhece lá e você então é isso. É assim? Seria isso ou não? O Vitor é aquilo que ele acha, que as pessoas acham dele? Sim ou não? Se o pai dele acha algo dele, ele é aquilo? Ele é aquilo que o pastor dele acha? Não, ele é aquilo que Deus acha dele. Não é assim? Não é assim? Se a Kelly tem uma vida com Deus, a vida dela é com Deus, o que é prioridade de Deus. E não do que a família dela pensa dela, não é assim? Não do que as pessoas que estão à volta dela, eu acho que ela tem... Não. Meu amado, esquece uma coisa. Você tem que entender que você é você. E você não é dependente do reconhecimento das pessoas. Davi não era reconhecido por ninguém. Davi tinha sido ungido rei em Israel. Os pais dele viu, os irmãos dele viu. Mas mesmo assim ele não era o quê? Reconhecido como nada. O problema do cristão hoje é que muitas das vezes nós esperamos reconhecimento das pessoas, não é assim? Nós esperamos que o nosso pastor nos reconheça, nós esperamos que o nosso marido nos reconheça, esperamos que a nossa mulher nos reconheça, que o nosso patrão nos reconheça, que o nosso pastor nos reconheça, que alguém ali reconheça a gente como alguém para que nós possamos ser alguém. Quem te faz um intercessor, por exemplo? Quem te faz um intercessor? É uma pessoa que te faz um intercessor? Você é um intercessor porque alguém é? Todos nós somos intercessores do Senhor. Quando você chega na sua casa, você intercede pela sua família, por exemplo. Quando você ora por alguém no seu ministério, você depende do reconhecimento de alguém, sim ou não? Não. Você não depende das pessoas para ser reconhecido. O problema é que muitas das vezes a gente espera reconhecimento no nosso casamento, esperamos reconhecimento no nosso ministério, esperamos reconhecimento para que sejamos alguém. Para que achamos que temos força. Ah, não, eu tenho força porque alguém me reconheceu. Entende? Davi havia um entendimento na vida de Davi porque ele sabia quem ele era. Não porque as pessoas o reconheciam, mas porque ele sabia quem havia ungido. E o reconhecimento de Deus pode vir na hora, sim ou não? Pode vir na hora ou não? Sim ou não? Pode ou não? Pode. Pode. Ele pode vir na hora. Mas pode não vir. E aí é que está o problema. O problema não é quando ele vem na hora e as pessoas veem. O problema é quando ninguém vê.
E aí você se sente fragilizado, porque você acha que você espera o reconhecimento do seu pai. Você espera que a sua mãe, o seu pai te vejam como alguém, um super-herói. Alguém que vai voar. Super-homem! Ah! O meu filho é um super-homem. Uau! Meu pai tem que sentir orgulho de mim. Ele tem que me ver como eu sou. Ei, meu pai tem que me ver como eu me vejo. Minha mãe tem que me ver como eu me vejo. As pessoas têm que me reconhecer como eu desejo ser reconhecido. Mas a verdade é que o reconhecimento de um homem, o reconhecimento de uma mulher, tem que vir por aquilo que Deus acha de você. Por aquilo que Deus tem certeza, por aquilo que Deus vê em você. Porque Deus é quem te honra, Deus é quem te unge, Deus é quem te capacita e te transforma. Quantos de nós aqui vivemos lutas de dificuldade e amedrontados como o povo de Saul, recuando para trás e dizendo, ei, eu tenho medo daquilo que eu tenho para enfrentar. Quem aqui tem medo porque tem enfrentado gigantes parecendo que não impossíveis de serem vitoriosos? Mas existe um Deus que lhe dá a palavra e a certeza de que Ele é contigo e de que Ele irá com você aonde você estiver. Davi sabia quem ele era. Esta é a história de Davi. Aqui começa a grande história de Davi. Só um começo da vida de Davi. Davi fez muitas coisas. Davi era o segundo coração de Deus. Ele era o segundo coração de Deus. Ele era um homem a qual havia aprovação de Deus. Não perfeito. Não perfeito. Era um homem que cometeu falhas. Que errou em muitas coisas, mas aqui começava uma história de Davi, onde ele tinha o início de saber quem ele era. A história de Davi só conseguiu ser Davi a partir do momento que ele reconheceu quem ele era, não das pessoas. No 17 diz assim, diz assim, disse Jessé a Davi, olha, o povo estava sendo afrontado na guerra. Davi estava onde? Na casa dele, por quê? Porque ele nem visto como um soldado ele era. Porque ele era pequeno, era franzino, era de menores. Eu olhava para ele, Davi nem vai para a guerra, porque para ele isso não serve para nada. Todo mundo estava na guerra, os irmãos dele estavam na guerra, mas ele não estava. E ele não estava porque as pessoas não o reconheciam. Você consegue entender isso, meu amado? Davi tinha a unção, tinha o poder de Deus, era ungido rei, mas ele não era reconhecido por ninguém. E por isso ele não estava na guerra. Davi estava onde? Na casa dele, limpando bosta de ovelha. Desculpa falar, meu amado, é verdade. Estava lá lavando ovelha, limpando cocô de ovelha, dando ração. Porque as pessoas não viam em Davi quem ele era. E ele era tratado como tal. A palavra de Deus diz que depois de ser ungido na frente do seu pai, dos seus irmãos, ele não estava à fronte de nada. Assim como você, que talvez na sua casa o seu marido não te reconheça. Olha para você com desprezo e acha que você não é nada. Talvez você seja um homem de Deus e a sua mulher olha para você e fala, você não vale nada. Lá na igreja as pessoas valem tudo. Você não vale nada. Você não é o melhor filho que alguém pode ter. Talvez a sua mãe não te honra. Talvez o seu pai nunca te elogiou pelo que você é. E nem te elogiou por aquilo que Deus pensa de você. E talvez você esteja entristecido até hoje, esperando um reconhecimento da sua família. Talvez até hoje você cresceu desde criança e não teve reconhecimento da sua família. Talvez os seus pais nunca o reconheceram como alguém importante. Talvez você esteja aqui e você toda a sua vida achou que você fosse um fracassado porque as pessoas nunca o reconheceram. Porque sempre você achou que você não era nada, porque as pessoas te colocaram como nada, te colocaram como situações em que você era um fraco, uma pessoa que nunca seria nada, uma pessoa que sempre viveria uma história de fracasso. E isso não é verdade. Isso não é verdade, porque quem te conduz a sua história, a sua vida é o Senhor. Quem muda a sua história e quem te unge é o Senhor. E quem te dá a vitória é o Senhor. E quem te leva a vencer todos os seus inimigos é o Senhor. Mesmo que as pessoas nunca o reconheceram, mesmo que as pessoas não te olhem, mesmo que as pessoas não te vejam, mesmo que as pessoas olhem para você como se você não fosse nada, mesmo assim o Senhor o vê, o Senhor o olha, o transforma, entra, toma o controle e lhe dá a vitória, porque só Ele é Deus, só Ele dá a vitória, não pelos homens, mas por quem Ele é.
Davi sabia quem ele era. A palavra de Deus lá no 17 diz assim: disse Jessé a Davi, o seu pai, tá? Jessé a Davi. O pai chamou o seu filho. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos, um éfode de trigo tostado, e este 10 pães. Olha, mandou ele levar os 10 pães para os seus irmãos, né? Leva-los ao acampamento dos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva ao quem? Ao comandante de 1000. Olha que interessante essa história, porque o pai chega a Davi e fala assim: ei, vem cá, para de limpar a bosta da ovelha agora. Para de limpar a bosta, porque você não é nada mesmo. Você é esse cara aí que fica aí cuidando das ovelhas. Você não presta nem para ir à fronteira, nem para lutar lá na guerra. Quem aqui viveu uma infância assim, gente, que as pessoas não reconheceram? E a gente começa a perceber que o pai dele chama ele e fala o que para ele? Fala: ei, Davi, pega esses 10 pães, leva para os seus irmãos, pega esses 10 queijos, leva para os comandantes de 1000. Olha que interessante, o pai dele era um cara, é um pai que não o reconhecia. Você percebeu que ele é um pai que não reconhecia ele, né? Também. Não era só sobre os irmãos, o pai também não reconhecia. Mas o pai também não reconhecia os irmãos. Viu o que ele falou? Leva para os seus irmãos 10 pães tostados, não é assim? E para os comandantes? Leva o quê? 10 queijos. Ó. Para os comandantes de 1000, você leva 10 queijos. E para os seus irmãos, você leva 10 pão. Pior que o pão, pior que o queijo, era Davi, que só era o cara que só era visto como alguém que ia levar o pão e ia levar o queijo. Você consegue entender o reconhecimento que tinha em Davi? Davi não era talvez nem do pão nem do queijo. Leva o pão, leva o queijo. Os irmãos de Davi também iam receber os pães. E os comandantes iam receber o queijo. O que você prefere, gente? Um pão ou um queijo? Hã? Quem prefere aí? Quem está com fome já? O que você prefere? Um queijo ou um pão? Hã? Queijinho, né? Eu também. Eu não sou mineiro, não, mas eu gosto de um queijinho. Né? Você consegue entender a interpretação de uma família onde as pessoas de fora eram mais reconhecidas do que os de casa? Quando a gente olha a história de Davi, a gente começa a entender o contexto da vida de Davi, a gente olha e fala: é verdade, Davi tinha um problema, a família dele não o reconhecia. Mas a história de Davi já vem de uma família que tinha problemas. Você vê, o pai manda 10 pão para os filhos que estão na frente de batalha, mas para o comandante ele manda os queijos. Tá certo que também ele queria, né, fazer uma média, porque os filhos deles estavam na guerra, e aqueles caras mandavam, né? Eles não queriam que os filhos fossem mandados à frente de batalha, talvez. Então ele mandou 10 queijos. Quem aqui já se sentiu assim? Que parece que o filho do outro tem mais valor do que você. Você já cresceu assim? Né? Você já cresceu assim? Quem aqui tem mais idade sabe como é que é, né? Antigamente a coisa era mais difícil ainda, né, gente? E só quem sabe, né? Às vezes a pessoa, parece que o seu irmão tem mais valor do que você. Parece que as pessoas, o filho do outro, do vizinho, né, não é? Que conseguiu fazer uma faculdade, conseguiu algo melhor, ele era melhor do que você. Já viu essa história já, irmã Sandra? De pessoas que não eram reconhecidas na sua casa e o filho do outro era melhor do que o seu. Aí sua mãe sai na rua com você, não é? Olha o filho de vizinho e fala: nossa, esse vizinho, essa vizinha, essa é uma benção, não é? Essa menina é uma benção. Aí olha para você: vai lá, lava a louça, menina, vai, preguiçosa. Não é? Quem já viveu isso aí? Você consegue entender? Uma história de alguém que tinha uma unção de Deus, mas não era reconhecido. E o diabo toda vez o afrontava como se ele não fosse nada. E por quê? E por que ele era assim? Por que ele era tratado dessa forma, como o cara que quer levar o pão? Porque o diabo não podia suportar. O diabo não queria jamais que ele entendesse quem ele era, não é, bispão? O diabo não podia deixar que ele entendesse quem ele era. Quem conhece o Marcelo? Marcelo é um menino de Deus, não é? E o diabo vai sempre falar para ele que ele não é capaz, né? Ele vai falar para ele que a oração dele não tem valor, né?
Vai falar, não, mas você é falho, como nós todos aqui somos. Você consegue entender, meu amado, que a história está dizendo hoje? Você é muito mais daquilo que você acha que você é. Porque você não é aquilo que o seu pai vê em você. Você não é aquilo que as pessoas veem em você. Você não é o que o seu vizinho vê em você. Você não é o que o seu patrão vê em você. Você não é o que o seu pastor vê em você. Você é o que Deus vê. É tempo de nós abrirmos a nossa visão hoje, para compreendermos quem verdadeiramente nós somos. A palavra de Deus diz que o pai chamou o filho e disse, vai lá, leva o pão para os seus irmãos, leva o queijo para os caras, que são comandantes. Você não é comandante, vai ficar, leva só o pão, você é só o cara que vai levar. Aí no 19 ele diz assim, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelando com os filisteus. Gente, eu estou lendo um pouquinho mais devagar hoje, porque eu estou sem óculos, esqueci meu óculos, infelizmente. E aí tem uma dificuldade maior aqui, tá? Eu acho que vou até ali na tela ali. Vamos lá no 20, gente. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, porque ele era obediente ao pai, mesmo sendo reconhecido, tá, gente? Carregou, partiu-se, como Jessé lhe havia ordenado, chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se, na ordem de batalha, e os gritos chamavam pela peleja, amém? A história começa dizendo que Davi chegou lá, já estava tudo começando a confusão. No 23 agora. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, novamente a mesma história, o filisteu de Gate, e falou a mesma coisa que antes ele falava, mas havia uma diferença agora. Qual foi a diferença? Como termina essa frase aí? Mas Davi o quê? Ele afrontou todo mundo. Todo mundo ficou com medo dos seus problemas. Tinham medo daquele que tinham que enfrentar e achavam que não ia vencer. E todo mundo ficou o quê? O quê? Quietinho, com medo. Mas a palavra de Deus diz que novamente Davi chegou naquele lugar. E quando Davi chegou naquele lugar, o que o gigante fez? Os afrontou novamente. Mas havia uma diferença. E qual era a diferença? Que quem ouviu? Mas Davi ouviu. Já não era mais sobre Saul, já não era mais sobre os soldados, não era mais sobre aqueles homens, não era sobre aqueles homens fortes da tribo de Israel, mas era sobre aquele que havia ouvido e sabia quem ele era. Davi mudou a história daquele povo. Mas acima de tudo, Davi ouviu a afronta sobre o povo. E diferente daqueles que o temiam, que temiam o seu problema, que temiam o seu gigante, que achavam que não venceriam, existia um homem que sabia quem ele era. E a palavra de Deus diz que Davi ouviu. No 23 diz assim: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, os filisteus do Gate. Não é assim? E Davi ouviu. E no 24 diz o quê? Todos os israelitas, vendo aquele homem, o quê? Fizeram o quê? Fugiram de diante dele. E o quê? O temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Para afrontar o povo de Israel, a quem matar o rei e acumulará uma grande o quê? Riqueza, e ele lhe dará o quê? Por o quê para quem ganhar? A sua filha. Olha que interessante nisso aqui tudo. O medo do rei era tão grande, um rei covarde, já não tinha mais a presença de Deus, que ele falou assim: olha, quem vencer esse gigante, eu vou te dar a minha filha. O cara nem queria saber quem é que ia vencer o gigante. Aquele que venceu o gigante leva a minha. Você consegue entender o tanto de família desestruturada? Quem que é o cara que vai dar a filha dele para um cara que nem sabe quem é?
Ah, não, se você vencer, o medo dele era tão grande que ele dava a filha, né? E dinheiro para quem vencesse aquele gigante, cara. Quem aqui consegue aprender? Quem aqui tem filhos? Quem aqui tem filhos? Você daria seu filho? Fala assim, ó, se você vencer o meu gigante, o meu problema, eu vou te dar o meu filho. Olha que interessante. Aí talvez eu fale, nossa, que absurdo, né, pastor? Vai dar a filha, vai dar a filha para quem vencer. Tem muita gente entregando os filhos para Satanás, porque tem dado a educação dos seus filhos para outras pessoas. Porque tem terceirizado a vida dos seus filhos. Tem gente entregando a vida dos seus filhos para pessoas que não conhecem. Porque tem tantos problemas que não conseguem cuidar dos filhos mais. Sabe, meus amados, a nossa história hoje, ela não é muito diferente da história de muitas famílias que delegam a educação dos seus filhos para as escolas. A situação que havia ali na vida da filha de, né? Porque você imagina a filha de Saul. Deve pensar, cara, quem será que vai ganhar esse cara aí? Eu vou ser de qualquer um. Imagina que tem uma linha de frente lá, 20 mil soldados. O cara vai dizer, qualquer um que ganhar lá vai levar minha filha. Já pensou, bispão? A cara da filha dele, ele falou, o quê? Aí olha para os caras e fala, nossa, mano. Você consegue entender, gente? A proporção da coisa. A covardia de Saul era tão grande que ele falou assim, ó, quem vencer leva a minha filha de graça. E um bom punhado de dinheiro, né? Olha aí, cara. Olha até onde a covardia nos leva. A covardia, quando nós somos afrontados, a covardia nos faz perder os nossos filhos. Porque nós começamos a achar que nós não somos capazes e delegamos as coisas. Aqui não foi diferente. Quando foi dito isso, aí no 26 diz o quê? Vamos lá. 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirará afronta ao povo de Israel? Quem é, pois, o incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Vamos lá, continua. O povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão o homem que o ferir. Vamos. Ouviu Eliabe, seu irmão, os mais velhos, falar aqueles homens e acendeu-se-lhe a ira contra Davi. E disse-lhe, por que descestes aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha os irmãos dele que estão preocupados. Bem conheço a tu o quê? A sua o quê? Você está entendendo? Os irmãos já conheciam ele. Bem conheço a sua presunção e a tua maldade. Desceste a pena para ver, né? A peleja. Olha, você consegue ver o que os irmãos dele estão falando? Mas você fala, você veio aqui só para ver, né? Eu te conheço, Davi. Gente, tem muita gente que fala que te conhece e não te conhece. Sabia disso? Tem gente que fala que te conhece no seu trabalho e não te conhece coisa nenhuma. Tem gente que fala que te conhece na sua casa e não te conhece. Eles chegaram para Davi, os irmãos dele falaram assim, eu te conheço, hein? Não vem aqui não, porque você não é capaz. Não vem aqui porque você não vai conseguir. Porque você é um fracassado, você é um cara que não vai dar certo. Os filhos de Davi falaram, eu te conheço bem, vocês vão vir aqui para ver, né? Eu te conheço bem as suas presunções. Você é um cara presunçoso. Você é um cara que acha, mas que não vai conseguir. Porque uma pessoa presunçosa é uma pessoa que presume algo. Talvez as pessoas presumem algo sobre a vida do Juan. E acham que o Juan não vai conseguir. Ele é só um sonhador, um presunçoso. Alguém que vai só, não é? Mas existe um Deus que é à frente dele. Amém? Você consegue entender, meu amado, que aquilo que você é não tem a ver com aquilo que as pessoas lhe veem, mas tem a ver com aquilo que você é. Vamos lá no 38. Então, quando Davi resolveu enfrentar aquele gigante, lá no 38 diz assim, Saul vestiu a Davi a sua o quê? O quê? A sua armadura. E lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre o quê? A armadura. Experimentou andar, pois mais havia
pois mais a havia usado, jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, porque nunca eu a usei. E Davi tirou aquela armadura sobre si. Por que ele tirou? Alguém sabe por que ele tirou? Porque aquela armadura não era dele. Tem gente aí, meu amado, querendo vencer batalha com a armadura dos outros. Tem gente aí tentando enfrentar o gigante com a armadura de pessoas, esperando que alguém faça algo, esperando que alguém interceda pela sua casa. O maior intercessor da sua casa é você. O maior intercessor da sua família é você. Mas tem gente aí escorado na armadura dos outros, esperando que alguém ore por você, que alguém resolva o seu problema através da atitude dele, através da autoridade de alguém que vai ministrar sobre a sua casa, sobre alguém que vai levar um óleo ungido na sua casa. Mas a verdade é que a sua história, ela compete a você. Ela compete à armadura que pertence a ti. Isso que Davi disse: Davi, ei, tira essa armadura de mim, porque eu nunca a usei, porque ela não é minha, e porque a carga dessa armadura não vai me edificar em nada. Quantos aqui têm esperado algo? Quantos aqui têm esperado algo? A verdade é que Deus sabia o que Ele tinha para Davi. E Deus sabia o que Ele tem na sua vida, meu amado. Deus sabe o que Ele tem na sua história. Oh, Deus. Vou adiantar um pouquinho no 41, meu amado. O filisteu também vinha chegando a Davi. Vou ler ali, tá? Melhor. 41, 42. Os filisteus também vinham chegando a Davi e o seu escudeiro diante dele. Olhando o filisteu que vinha a Davi, desprezou. De novo, entendeu? De novo. O desprezou. Portanto, era moço, ruivo, de boa aparência. Vamos lá. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que vim comigo com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Amém? Vamos lá. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do... Você consegue entender a diferença? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo. Oh Deus, a quem tu tens afrontado. Vamos lá, vamos adiantar. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferirei e tirarei-te as cabeças e os cadáveres dos filisteus e darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, de toda a terra, saberá o que, meu amado? Que há Deus em Israel. Você pode aplaudir ao Senhor? A vitória de Davi não estava condicionada às pessoas, estava condicionada a Deus. Vamos lá, continuando. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do... Você consegue entender? Davi não correu com medo. Olha a diferença. A palavra diz que Saul correu com medo de enfrentar aquele problema. Não foi assim? Quando era com Davi, a história era diferente, meu amado. O filisteu deve ter falado: enquanto todo mundo corria, enquanto Saul corria, o povo corria, ele fez o quê? Ele correu à frente de todo mundo e se adiantou e disse: agora é comigo. Meu amado, está no tempo de você ter uma nova história na sua casa. Está no tempo de você mudar a sua história. Puxar para você aquilo que Deus tem para você e falar assim: agora é comigo. A vida do seu filho, a vida do seu marido, do seu neto, ela não está condicionada ao que as pessoas pensam. Está condicionada
aquilo que Deus tem dentro do seu coração. Aquela vitória já está acabando, a história já está acabando. Já vou finalizar. Mas é necessário que você entenda isso. Davi sabia quem ele era. Vamos lá, vamos continuar. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, uma funda, e lhe atirou. Feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se na sua testa, e ele caiu com o rosto em terra, porque Deus ia dar vitória. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com a funda e com a pedra o feriu e o matou. Porém, não havia mais espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, olha que interessante, e lançando-se sobre o filisteu, tomou o quê? A espada de quem? Do filisteu, a mesma espada dele. Ele veio com a espada e com a espada dele ele morreu. A desembaiou e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que ele era morto, o seu herói, fugiram. Todos os filisteus fugiram, e depois a história vai contar que eles foram atrás e mataram todos. Você consegue entender? O diabo, meu amado, ele vai te afrontar até onde o seu temor vai. Porque quando você começar a vencer os seus gigantes, o diabo vai bater de retirada, sabe por quê? Porque ele já sabe quem é o seu Deus. Ele sabe quem é você e quem é a sua história. E se mandasse outro, outro seria morto. E se viesse outro, mais um seria morto. Porque Davi não estava mais em seu nome, mas estava em nome do Deus vivo. O Deus vivo se compadece da sua família, da sua história. E Ele quer transformar a sua história, meu amado, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé mais um instante em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor que está neste lugar. Eu quero orar com você, meu amado. Você que hoje tem sentido essas afrontas na sua casa, no seu trabalho, em alguma área, você tem tido gigantes que têm te machucado bastante. Então, em nome de Jesus, meu amado, a gente vai estar orando. E eu sei que Deus vai entrar nesta situação, em nome de Jesus. Vai te fortalecer e te capacitar, porque Ele é poderoso. Meus amados, eu vou entregar para o bispo que está orando, em nome de Jesus. Eu tenho que, minha irmã, acho que vai ter alta hoje, eu vou ter que buscar ela, tem que estar até 1 hora em Osasco. Para a glória do Senhor, porque é mais um gigante que o Senhor venceu. Ela tinha palavras de que estava morta, mas ela está viva. Hoje, a minha irmã fala. Hoje ela toma sorvete. Hoje ela se levanta para a honra e glória do Senhor. Eu vou lá novamente naquele hospital. Faz 2 meses que eu vou naquele hospital. E quase todos os dias que eu fui naquele hospital, a palavra das pessoas, daqueles médicos, ela nunca mais vai andar. Aqueles médicos disseram que ela nunca mais iria falar. Aqueles médicos disseram que ela nunca mais teria vida. Aqueles filisteus, circuncisos filisteus, eles não sabiam quem era o Deus em que a igreja Fôlego de Vida clamava. Hoje ela vive. Hoje ela fala. Ela mexe as mãos, mexe as pernas, e ela glorifica o Senhor. E todas as vezes que nós vamos lá, ela fala glória a Deus por mais este sorvete. A minha irmã, primeiro copo d'água que ela tomou, ela quase chorou, de tanto prazer de 2 meses sem tomar água. A mesma água que jorra da sua torneira todos os dias, e você não tem coragem de agradecer a Deus. O mesmo copo de água que você joga fora todos os dias na sua casa, é a água em que ela quase chorou quando tomou um copo. Eu louvo a Deus pela vida da minha irmã. Mas antes de passar o microfone para o Bebeto, eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua história. Nós já vamos orar. E o seu gigante vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Não por causa de você, mas por causa do Deus que você serve, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Peraí. Amados, em nome de Jesus, estenda suas mãos para o nosso pastor, para que o Espírito Santo de Deus o leve ele até lá em paz.